validar o código no Tinkercad, tá? Esse código que eu vou mostrar para vocês em seguida é um código que eu fiz a validação dele no Arduino, propriamente dito, tá? Mas é um fechamento bem rápido, tá? Eu tinha comentado com vocês uma série de coisas já relativas ao conversor AD, tá? E na aula passada a gente tinha avançado na discussão lá de como é que a gente fazia as diferentes operações do conversor, né? Em termos de configuração do clock, em termos de configuração da máxima excursão de tensão, né? Se a gente queria que o conversor trabalhasse de 0 a 5 volts ou de 0 até uma tensão específica que a gente conseguia controlar de acordo com essas duas tabelas, a depender do microcontrolador que a gente estava trabalhando. Também mostrei para vocês como é que a gente fazia a seleção do canal, tá? Aí, dependendo de como é que a gente está trabalhando, né? Se a gente está trabalhando no Atmega 328P ou no Atmega 2560. Lembrando lá que no Atmega 2560, que a gente não teve a oportunidade ainda de trabalhar, né? Eu tinha comentado com vocês que a gente ainda tinha a possibilidade de conversão aqui diferencial, tá? Mas não tem como eu mostrar para vocês de uma forma mais simples isso. Depois da seleção de canal, eu ainda comentei que a gente tinha a possibilidade e estava dentro de um dos modos possíveis de acionamento do conversor, né? A gente tinha a possibilidade de trabalhar com o conversor tanto fazendo a conversão análogo-digital, iniciando a conversão análogo-digital manualmente, quanto gerando o início da conversão, né? Ou em suma, controlando o processo de conversão de forma automática por uma certa fonte de sincronismo. E eu tinha até comentado com vocês que a gente não ia trabalhar, né? Porque essencialmente para esses modos aqui serem mais úteis, a gente tem que ter a possibilidade de usar interrupções, que é um modo que a gente ainda não considerou. Alguém falou que está mutado? Vocês estão me ouvindo? Pessoal? Eu te escuto bem. Estamos te escutando, senhor. Tá, alguém falou, está mutado. E aí tá, ok. Bom, vamos lá. Então, gente, o que ficou agora o Everson está falando que para ele está mutado. Pelo visto o pessoal está escutando, é um problema específico contigo, Emerson. Mas, em suma, o que ficou faltando, tá? O que ficou faltando ali? Uma descrição um pouquinho mais detalhada do processo de conversão. Na verdade, eu já tinha falado também do processo de conversão, me corrigindo, tá? Eu tinha comentado, inclusive, as durações em termos de pulsos do clock do conversor AD, né? E aí eu tinha explicado para vocês esse nosso diagrama aqui temporal, que é o diagrama que se aplica a uma conversão simples, né? Uma conversão única, onde basicamente, em razão do clock do conversor AD, lembrando que o clock do conversor AD não é o clock do microcontrolador, tá, pessoal? O clock do conversor AD é o clock depois lá do pré-escalonador, tá? Mas basicamente, em razão do clock do conversor AD, uma conversão normal, a gente demanda 13 pulsos desse clock para que a conversão seja finalizada, né? Sendo que ela inicia quando a gente faz o sinal ADSC ir a nível alto, né? E passados os 13 pulsos, o sinal ADSC ele é automaticamente levado pelo hardware a nível baixo, e ao mesmo tempo que ele vai para nível baixo, tá? O flagzinho, a diff, que vocês estão vendo aqui, ele é levado a nível alto, tá? No código que eu vou mostrar para vocês, gente, eu vou mostrar para vocês justamente eu fazendo esse monitoramento, tá? Eu vou iniciar... Perdão, só um segundinho. Senão... Vou prosseguir engasgado aqui, é ruim. Então, gente, eu vou fazer toda a configuração do conversor, vou iniciar o processo de conversão com a DSC indo para nível alto, tá? E aí eu vou ficar monitorando a diff, perfeito? Até que ele me indique que a conversão foi finalizada, ok? Bom, maravilha. E aí, o que tinha ficado faltando realmente? Eu ia discutir com vocês como é que a gente acessava o resultado da conversão, tá? E aí mostrar a rotininha, que tudo dando certo, eu vou conseguir aqui acessar aqui para vocês. Deixa eu fechar isso daqui, que tem um monte de coisa aqui, não precisa agora. Eu vou conseguir mostrar para vocês no Tinkercad, torcendo que o Tinkercad permita essa simulação, tá?
e aí eu consigo discutir um pouquinho mais com vocês. Basicamente, pessoal, a nossa conversão ela é uma conversão que a gente já discutiu isso, né? Elas nos retornam um número de 10 bits, tá? Então, para eu acessar um número de 10 bits, eu preciso de 2 registradores de 8 bits, que eu vou chamar de ADCL e ADCH, tá? O L significando que é a parte baixa, né, os 8 bits menos significativos, e o H significando a parte alta. Na verdade, essa organização dos bits mais ou menos significativos, a gente vai ver que vai depender da forma como a gente configurou para acesso, tá? Maravilha. Então, esse resultado do processo de conversão AD a gente vai estabelecer como uma palavra de 10 bits, a gente vai chamar de bits de ADC9 até ADC0, tá? O ADC9 sendo o bit mais significativo da conversão e o ADC0 sendo o bit menos significativo, tá? E aí a gente sabe, né, pessoal, que no caso de uma conversão normal, esses 10 bits nos geram um número que vai de 0 a 1023, tá? Eu não vou conseguir mostrar para vocês isso agora, porque a gente não tem isso no Tinkercad, mas no próximo ano a gente deve ter, estamos torcendo aula de laboratório, né? Aí a gente analisa isso daqui lá, tá? Mas lá no processo de conversão aí de sinais diferenciais, aí eu vou ter não um número de 0 a 1023, tá? Mas sim um número indo de menos 512 até 511. Por quê? Porque eu estou avaliando agora a diferença de tensão entre os canais que vão ser convertidos, tá? Então, aí o meu resultado da conversão, vocês notem, né? Eu vou estabelecer como a diferença de potencial, por exemplo, entre o A0 e o A2, tá? E vou pegar essa diferença e vou multiplicar por 512 e ainda vou considerar o eventual ganho que exista lá no conversor. Lembrando que isso daqui só existe para o Arduino Mega, para o Atmega 2560, tá? Para o Arduino Uno isso daqui nem tem sentido. Para o Arduino Uno é simplesmente um número de 10 bits indo de 0 a 1023, tá? Uma outra característica é que a gente pode ajustar o resultado à esquerda ou à direita. O que significa ajustar à esquerda ou à direita? Significa dizer como é que a gente vai posicionar os bits dessa nossa conversão. Como é que a gente vai posicionar os 10 bits resultantes da conversão dentro desses dois registradores, tá? E daí eu tenho esses dois formatos, ó. Eu posso botar 8 bits no ADCH, os 8 bits mais significativos, como vocês estão vendo aqui nesse destaque que eu estou dando aqui, tá? E os 2 bits menos significativos no ADCL, perfeito? Ou eu posso colocar os 2 bits mais significativos no ADCH e os 8 bits menos significativos no ADCL. O normal, pessoal, é o conversor trabalhar nessa notação, que é a notação onde a gente justifica, a gente diz que o número está justificado ou alinhado à direita. Tá? Por que esse é o normal? Porque esse é o normal numérico, né? A gente sempre bota o bit menos significativo, o dígito, o símbolo menos significativo, mais à direita possível, tá? Aí vocês poderiam perguntar, mas então por que tem esse modo aqui alternativo justificado à esquerda? Porque em determinadas situações, vocês querem fazer com que o conversor AD opere mais rapidamente. Vocês lembram que a gente falou que ele tinha uma velocidade relativamente baixa, né? A gente conseguia aí atingir de 10 a 20 mil amostras por segundo. Mas, teoricamente, eu conseguia fazer o clock do conversor e até um pouquinho mais de 1 mega, tá? Então, eu conseguiria aí taxas de amostragem bem superiores. Só que para eu trabalhar nessas taxas de amostragem superiores, para eu trabalhar, por exemplo, digamos, sei lá, 50 mil amostras por segundo, tá? Aí eu não vou poder usar os 10 bits. Aí, nesse tipo de configuração, eu vou usar somente os 8 bits mais significativos e vou desprezar os 2 bits menos importantes, tá? Eu vou perder um pouco de resolução, mas vou conseguir fazer com que o meu conversor trabalhe mais rápido, tá? E por que isso é importante? Porque existe uma regra na leitura do conversor AD que, se vocês não respeitarem, o processo de conversão não vai funcionar, tá? Ele vai fazer somente uma conversão e vai parar. Qual é a regra? Ó, pessoal, a regra diz o seguinte, ó. A leitura do ADCL sempre tem que ser feita antes da leitura do ADCH, tá? A partir do momento que vocês fazem a leitura do ADCH, vocês travaram o conversor. E aí ele só vai atualizar o conteúdo dos registradores de resultado numa nova conversão. Então, não dá para fazer a leitura do ADCH e depois do ADCL.
Vocês têm duas opções. Ou ler o ADCL e depois o ADCH, ou ler somente o ADCH. Tá? Por isso que existe essa possibilidade aqui de justificar a palavra à esquerda, tá? Para tornar o processo, então, mais rápido. Então, aqui, gente, eu coloquei uma rotininha, que eu acho que eu coloquei a versão mais simples, tá? E vocês vão me permitir mostrar para vocês ela já no Tinkercad, tá? Deixa eu pegar aqui e copiar ela para gente, dentro do Tinkercad. Vamos ver se o Tinkercad é a minha rede que está ruim ou o Tinkercad que está dentro. Entrou. Tá. Eu vou pegar aqui o exemplo aqui do AD e vou duplicar ele, tá? Só para a gente ter o hardware. Na verdade, não me interessa o circuito nesse momento, tá? Maravilha. Tá. Eu vou apagar tudo aqui, tá? Não me interessa nada do código. Eu só vou ter que dar pin mode aqui, mas tudo bem. Aí eu faço aqui, eu não quero... Na verdade, eu nem vou apagar nada, mas eu não vou usar o conversor, tá? Vou usar só o potenciômetro, não vou usar nada, vou usar somente o potenciômetro. Deixa eu pegar o código aqui. Esse código não está inteiro ele na lâmina, tá, gente? Porque, obviamente, é um código que eu usei aqui para preparar tudo para vocês, tá? Mas vale aqui para explicar, ok? Isso aqui já ele para fazer a documentação em termos do oxigênio, tá? Que ainda a gente nem chegou nesse momento, dando tempo. Isso daí, no ano que vem, eu mostro para vocês com mais calma, tá? Mas, basicamente, né, pessoal, eu fiz aqui duas macros que elas visam setar um bit numa certa variável ou resetar o bit numa certa variável, tá? Usando aqui as operações lá, o ou, o e e o deslocamento. E aí eu implementei uma função, que é essa função aqui, startADC, tá? Que ela aceita o nosso processo de configuração, tá? A gente vai trabalhar só no modo 0, só está aqui implementado o modo 0, inclusive, tá? Que é o processo de conversão simples, né? Onde a gente trava a execução. Na verdade, eu implementei a 1 já também, mas não vou comentar ela, tá? Onde a gente trava a execução do código até que a conversão seja finalizada, tá? O que mais que a gente tem, tá? Eu vou ter aqui o valor do escalonador, que tem que ser um desses valores, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128. Qual é a fonte da referência aqui de tensão? Vocês notem que isso aqui está preparado para o Arduino Mega, né? Não para o Uno. Então, vou ter que fazer uma pequena adaptação aqui. E ainda, eventualmente, a fonte de sincronismo que não está implementada aqui, tá? E aí ainda eu coloquei aqui os parâmetros aqui de erros, etc. Eu comecei a fazer isso daqui, mas daí eu me dei conta que eu ia precisar das interrupções para mostrar tudo. Acabei parando e indo para a parte de interrupções que a gente vai ver no próximo ano, tá? Então, pessoal, basicamente, né, o que eu estou fazendo aqui? Conforme o valor que o usuário informar para o escalonador, e aqui deixa eu lembrar isso daqui para vocês, tá? Vamos ver aqui se eu acho rapidamente. Conforme o valor que for usado para o escalonador, lembrando aqui, né? O escalonador ele tem 3 bits para ser configurado: a DPS 0, a DPS 1 e a DPS 2, tá? Todos esses bits, pessoal, estão dentro de um registrador chamado ADC-SRA, perfeito? E aí, conforme o valor desses 3 bits aí, eu vou estabelecer qual é o fator de divisão do nosso pré-escalonador. Então, por exemplo, se for 128, eu vou fazer com que os 3 bits sejam 1s, como vocês estão vendo aqui na tabela, né? Os 3 bits em 1 para ter um divisor de 128 vezes. É óbvio, tá, pessoal? Antes que alguém me pergunte, esse é o jeito melhor de fazer esse código? Não. Esse é o jeito mais didático, tá, pessoal? Eu fiz para vocês. Já é difícil o cara pegar isso daqui de início. Então, eu fiz para vocês conseguirem enxergar melhor, tá? A mesma coisa eu fiz para estabelecer aqui a questão da referência de tensão,
Então, se a gente for aqui para referência de tensão, ó, a gente tem 2 bits, né? Conforme o valor desses 2 bits, a gente determina qual vai ser a referência, qual vai ser a máxima excursão do conversor AD, né? Qual é a máxima tensão de operação do conversor AD. Então, eu só trabalhei esses 2 bits, tá? Eu estou pegando aqui de acordo com a opção de tensão, configurando bit V1 e bit V0. Mesma coisa para a fonte de trigger, tá? E aí, em razão dos modos aqui, que no caso a configuração para o modo 0 e para o modo 1 é a mesma, tá? Eu estou configurando o nosso conversor. Então, vamos ver aqui rapidamente como é que é a configuração. O que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Eu estou primeiro configurando, tá dentro do registrador ADMUX, tá? O bit RefS1, RefS0, que é a questão da referência de tensão, e tá dentro aqui do registrador ADMUX também o bit ADELAR, que é o bit que identifica como é que o resultado vai ser justificado, se é à direita ou se é à esquerda. Então, aqui, conforme o usuário informar qual é a máxima tensão do conversor AD, eu estou configurando o registrador ADMUX, ou seja, eu estou configurando os bits RefS1 e RefS0 para indicar essa fonte aí de máxima tensão do AD, e estou, ao mesmo tempo, indicando que eu quero que o resultado seja justificado à direita, tá? Que nem a gente tinha visto há pouquinho. Ao mesmo tempo, pessoal, o que eu estou fazendo aqui, ó? Esse bit aqui, eu estou habilitando o conversor AD. Todos esses bits que vocês estão vendo aqui estão dentro do registrador ADC-SRA, tá? Então, o que cada um desses flagzinhos indica? Eu estou setando o ADEM. Quando eu faço essa operação aqui, significa que no flag correspondendo à posição do ADC Enable, eu estou colocando o valor 1, tá? O ADC Start Conversion, o ADSC, eu estou colocando em 0 porque eu não quero iniciar uma nova conversão, tá? O ADate significa que em 0 significa que eu não quero usar trigger externo. Eu estou dizendo basicamente com essa operação aqui que eu estou fazendo o acionamento manual do conversor AD. Cada conversão que eu quiser realizar, eu vou informar para ele, tá? Aqui eu estou dizendo que eu estou desabilitando interrupções, tá? E, por fim, nos outros 3 bits aqui, que é este e este que vocês estão vendo, tá? Em suma, nesses 3 bits aqui, eu estou configurando o pré-scaler. Estou dizendo qual vai ser o fator de divisão do escalonador em razão do clock do processador, tá? E aqui a gente já sabe que para funcionar direitinho a gente tem que botar em 128, e o 128 a gente já sabe que são os 3 bits aqui setados, tá? Fiz a configuração. O que eu vou fazer em seguida? Eu vou mandar fazer a conversão AD. Para eu fazer a conversão AD, eu só vou simplesmente indicar o canal, tá? Aqui está configurado isso tudo, gente, para trabalhar com o Arduino Mega, tá? Com a Atmega 2560, tá? No Atmega 2560, só para mostrar aqui para vocês, tá? No Atmega 2560, a gente tem 6 bits para configurar qual é o canal que a gente quer digitalizar. Enquanto que no Arduino Uno, no Atmega 328P, a gente só tem 4 bits, perfeito? Então, eu vou modificar isso daqui para trabalhar somente com 4 bits, tá? O que significa aqui que eu não preciso do M4 e do M5, perfeito? E que eu não posso trabalhar com canal maior que 15, né? Vamos ver, aliás, deixa eu ver aqui, eu posso trabalhar até 15, na realidade. Mas nesse caso aqui, não tem sentido. Aí depende como é que vocês querem fazer, tá? Eu posso configurar a minha função para aceitar só os 8 canais de conversão direta, tá? Ou a gente poderia usar até o sensor de temperatura interno, ou tá mostrando 1.1 e o 0 volts, mas não tem sentido a gente usar o conversor AD para trabalhar nesses canais reservados, tá? Eu vou deixar até 15, tá? Para possibilitar que o usuário tivesse a maior flexibilidade possível, tá? Então, o M4 eu não trabalho. Perfeito? O M3 aqui, eu não preciso do M5, tá? E o M3 eu posso trabalhar fazendo isso daqui, ó. Lembrando que isso daqui é um operador binário, né, pessoal? Estou trabalhando aqui do ponto de vista binário. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que o M3 é o valor do bit 3, perfeito? Só que eu estou deslocando ele para a direita para ter o valor 0 ou 1. Eu estou dizendo que o M2 é o valor do segundo bit, do bit 2, né?
bit 2 é o terceiro bit, na verdade, do bit 2 do parâmetro que está sendo passado. Eu estou dizendo que o M1 recebe o valor do bit 1 do parâmetro channel, e eu estou dizendo, por fim, que o M0 recebe o valor do bit 0 do parâmetro channel. Com isso, pessoal, eu consigo o bit M0, M1, M2, M3, que vai me permitir configurar qual é o canal que eu quero fazer a digitalização. Perfeito? Tá. Aqui eu estou dizendo que eu poderia fazer de uma maneira mais simples, tá? Mas posso tirar esse comentário aqui que não adianta nada, tá? E aqui, basicamente, o que eu estou fazendo é configuro o canal. Configuro o canal a digitalizar. Tá? Então, eu estou dizendo assim, o ADMUX continua sendo o conteúdo que o ADMUX tinha, isso daqui preserva o conteúdo anterior, tá? Porém, vai lá e faz o favor, na verdade, aqui preciso de mais um aqui. Porém, vai lá e altera o valor dos bits MUX3, MUX2, MUX1 e MUX0, tá? Lembrando, tá, pessoal, de novo, ressaltando, tá? O que significa isso daqui? Isso significa que eu estou pegando o valor do bit M3, que era lá o quarto bit, né, o bit 3, tá? E estou deslocando para a posição que eu quero configurar, para o flag que eu quero configurar, que é o MUX3, tá? Maravilha? Bit 5 aqui a gente não precisa, tá? Não existe, só existe no Atmega 2560, tá? Aí depois eu estou iniciando a conversão, e aqui eu fico simplesmente verificando se a conversão finalizou ou não, ó. Eu estou olhando o valor do bit ADIF, tá, pessoal? Uma vez que eu tenha finalizado a conversão, vocês olhem como é que o meu código em C está montado, né? Parece bobagem, mas não é, tá? Primeiro eu acesso a DCL e depois eu acesso a DCH. Perfeito? Como eu justifiquei o conteúdo à direita, eu pego os 8 bits diretos do ADCL, tá? E pego os bits do ADCH e eu tenho que deslocar 8 bits para a esquerda, né? Para que aqueles 2 bits que restaram no ADCH gerem o resultado que a gente espera. Tá? E aí o resto aqui eu não preciso, tá? Deixa eu apagar aqui o resto das funções que não são necessárias, tá? E aí, gente, então o que eu vou fazer? Eu tenho que dar pin... Não preciso dar pin mode aqui, né? Eu só preciso ver qual é o bit que eu estou usando aqui. É o A0 é o que está no potenciômetro. Estão vendo ali que eu destaquei? O A0 é do potenciômetro. Então, olha só. Configurei o meu ADC, tá? Start ADC. Então, o que eu estou passando aqui para o Start ADC? Eu estava usando aqui uma versão mais direta, que eu tinha feito alternativa, tá? Não didática. Eu estou dizendo, eu quero uma conversão simples, tá? Vou usar... Deixa eu ler aqui com vocês aqui, ó. Conversão simples, pré-scaler de 128 vezes, o 1 aqui eu não me lembro. Deixa eu ver aqui os parâmetros. Conversão simples, pré-scaler, voltage, eu estou usando o 1. O 1, que eu acho que a gente vai ter que modificar, inclusive, significaria que eu estaria usando... Ah, não, tá certo. Significa que eu estou usando a referência de 5 volts interna, o AVCC, tá? Então tá certo. Maravilha. Ah, meu Deus do céu. Só um segundinho que eu saí aqui da tela. E por fim, eu estou indicando que eu não quero usar nenhum trigger automático, tá? E aí, gente, eu só estou mostrando aqui que eu consigo, ao contrário do analog read, né? Eu consigo fazer várias leituras em posições diferentes, sem ter que descartar uma das leituras. Vocês lembram daquele problema que a gente tinha com o analog read, né? Então, nesse caso, usando a função do jeito que eu implementei, não há necessidade de fazer isso, tá? Porque ela já leva em consideração tudo que tem que ser efetuado. Mas no nosso caso aqui, eu vou fazer só a conversão do canal 0, tá? Que é o potenciômetro. Aí, se vocês quiserem, depois a gente faz com o restante, tá? E vamos ver se funciona, porque no Tinkercad eu não testei, tá? Então tem o risco aqui de dar algum probleminha, mas vamos verificar. Ah, já vai dar um problema, né? Tinkercad não funciona com 115.200, tá? Só até 9.600. Pô, até aparentemente estava escrevendo o valor, tá? Mas que eu saiba não funciona. Vamos ver. 532, 532, ó, alterei ali, foi a 0, estão vendo? Se eu botar no maior valor, ele vai a... Meu Deus. Vamos, Ricardo, aqui. Vai a 1023. Então, vocês estão vendo que eu estou conseguindo fazer a conversão, né? E estou mostrando o valor dela. Então, de novo, né, gente, qual seria a diferença aqui, só para vocês entenderem, tá? Se eu quisesse agora ler o sensor
no canal 1, que é o sensor de temperatura, eu conseguiria fazer, tá? Ó, vou chamar de temp 1 no canal 1. E vou ainda fazer o LDR, que deve estar no canal 2, tá? Sem ter que fazer aquele procedimento todo diferente lá de adaptação, tá? Para eu conseguir mostrar o que estava acontecendo. Aqui, opa, apaguei demais. Então, vou mostrar aqui, ó. Vocês vão ver que vai ficar estável, tá? Isso foi testado fisicamente, que é o que é mais importante, tá? Certo? Nem é, vou mostrar assim, A0 é o mais correto, tá? A1, A2, A3. Na verdade, esse é o tipo de demonstração que, no caso, mostrar isso daqui para vocês no Tinkercad não impacta muito, tá? Eu teria que mostrar isso aqui fisicamente, que aí vocês veriam. Vocês vão ter que acreditar em mim que eu já fiz o teste, tá? Mas que basicamente, né, pessoal, aí sim a gente estaria operando adequadamente, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu até fazer um teste aqui, por curiosidade minha, se funciona, está funcionando 115.200, que aí eles atualizaram aqui o Tinkercad para gente. Aparentemente sim, ó. Vou mexer aqui no potenciômetro. Vocês estão vendo que o valor do A0 mudou, né? Tá vendo ali o valor do A0? Ó, 450 tá o A0, tá? Vou botar ele em 0 agora, ó. Vocês viram que o A0 foi A0 e não mexeu no valor da leitura do A1 e do A2, estão notando? Que é o que aconteceria se a gente usasse o analog read, tá? Eu tô mexendo só no A0 sem afetar os outros, tá? Ao mesmo tempo, eu posso mexer aqui na temperatura. Vocês vão ver que vai mexer no A1, ó. Mexeu no A1, foi para 268, foi para 358. E posso mexer no LDR. Foi para 456, mas não altera as outras leituras, tá?